Bom, pessoal, vamos continuar trabalhando aqui, então, sobre a parte de princípios no direito ambiental. Nós já trabalhamos alguns princípios e agora, aqui nessa aula, a gente vai continuar falando de alguns outros, né? É, Bom, o próximo princípio que a gente vai falar é o princípio do poluidor-pagador ou princípio da responsabilidade. O que que esse princípio traz para a gente? Ele fala, né, ele vai determinar que aquele que poluir, ou ele traz também o termo predador, ele é responsável, ele tem o dever de responder pelos custos ambientais que ele gerou, tá? Para esse princípio, gente, é importante que a gente tenha em mente aí, fique habituado com alguns termos que são comuns de aparecerem lá nas questões de prova, tá? Então, a primeira coisa, né, esse princípio do poluidor-pagador, ele vai falar de uma questão de internalização do custo. Quer dizer, se um poluidor ele gera custo, né, a atividade dele vai gerar custo ao ambiente, ele precisa internalizar esses custos no ciclo de vida do produto, tá? E aí, internalizando esses custos, o que que esse poluidor evita? Ele vai evitar a privatização dos bônus, quer dizer, os benefícios, então, que seriam os recursos ambientais que só ele iria usufruir, e vai evitar também a socialização de prejuízo, quer dizer, então, se fazendo aquela atividade ele gera custo ambiental, esse custo ambiental ele acaba sendo socializado, né, pela comunidade de forma geral. Então, esses termos, eles costumam aparecer, sim, quando se fala do princípio do poluidor-pagador. Então, a internalização de custos para evitar a privatização de bônus e a socialização de prejuízos, tá? Aqui também, no princípio do poluidor-pagador, é muito comum aparecer essa questão da responsabilidade civil objetiva, quer dizer, o poluidor, ele tem uma responsabilidade civil, independente de comprovação de culpa ou não, tá? Então, se um dano é gerado, esse dano, quem gerou o dano precisa arcar com os custos, independente de comprovação de culpa ou não, tá? Então, isso também é muito importante aqui. A gente tem aí um arcabouço jurídico que traz essa questão do poluidor-pagador, primeiro na Política Nacional de Meio Ambiente, lá de 81, que vai falar, né, que, bom, quem polui é obrigado a indenizar por esse dano ali da poluição, e na Rio 92, o princípio 16 também traz isso, né, falando que quem causa contaminação deve, então, né, todo mundo que assinou aquele tratado ali, que assinou aquele acordo, se causa poluição, tem que arcar com os custos de reabilitação. Então, tem que reabilitar ali aquele local, tá? Que foi danificado. Próximo princípio está bem relacionado ali, então, com esse princípio do poluidor pagador, que é o princípio da reparação integral, tá? Aqui no princípio da reparação integral, o que que fica estabelecido? Olha, se um dano foi gerado, é preciso que se faça a reparação integral daquele dano ambiental. E aí, essa reparação, ela tem que ser ou trazer o ambiente para as condições originais que existiam ali, ou quando isso não é possível, que é a maior parte das vezes, trazer o ambiente o mais próximo possível das condições originais dele, tá? E isso é o princípio da reparação integral. Também tem isso lá na Política Nacional de Meio Ambiente, de 81, que fala, aquele mesmo artigo que fala da indenização, fala da reparação. Então, o poluidor, ele é obrigado a reparar os danos ambientais que ele causa. E a Constituição Federal também fala disso, né? Ele fala que quem explora recursos minerais tem que recuperar o meio ambiente que vai ser degradado, porque exploração de recursos minerais é inevitável que haja degradação, e ele ainda diz ali sobre as sanções penais e administrativas que essas condutas podem estar sujeitas, tá? Aí a gente tem o nosso próximo princípio, que é o princípio do usuário pagador.
Então, aqui já é diferente, né? Aqui é quem usa um determinado recurso e que precisa pagar por usar aquele recurso, tá? Nesse caso, independe de dano, independe de poluição. Então, não quer dizer que a atividade que eu esteja fazendo gera poluição e por isso eu preciso indenizar. Não, aqui é o contrário. Só pelo simples fato de utilizar um recurso, a gente tem que pagar por isso, tá? E esse princípio, ele vem muito, né? Ele foi criado para a gente conseguir fazer a racionalização dos recursos. Então, por exemplo, né, o uso da água, a gente paga pelo uso da água para poder fazer essa racionalização. Então, ele está previsto na Política Nacional de Meio Ambiente, onde fala, né, que o usuário precisa contribuir pela utilização dos recursos ambientais quando essa utilização é para fins econômicos. Na Política Nacional de Recursos Hídricos de 97, que também traz instrumentos para isso, que é a outorga de direito de uso de água e a cobrança pelo uso dos recursos hídricos. E existe uma jurisprudência do STF que trouxe também um esclarecimento sobre a compensação ambiental em unidade de conservação, tá? Então, essa jurisprudência esclareceu que quando lá no processo do licenciamento, o órgão ambiental diz para aquele empreendedor que ele precisa compensar o dano dele dentro de uma unidade de conservação, isso entra aqui dentro do princípio do usuário pagador, tá? O próximo princípio é o princípio do protetor recebedor, quer dizer, eu não estou usando o recurso, eu não estou poluindo, muito pelo contrário, eu faço alguma atividade que vai beneficiar o ambiente, que vai proteger o ambiente. E aí, aqui, então, o que se diz é que os estados, né, as nações, elas precisam, então, trazer incentivos, criar incentivos para essas atividades que protegem o meio ambiente. Né? Um exemplo disso é o pagamento por serviços ambientais. A gente tem vários programas, por exemplo, o Programa Produtor de Água, que tem esse princípio como base. Então, se aquele empreendedor, se aquela atividade gera benefícios ao ambiente, aí o empreendedor ou a atividade acaba sendo compensado, né, por isso, de forma fiscal, de forma financeira. O próximo princípio é o princípio da obrigatoriedade de atuação estatal ou o princípio da natureza pública. Aqui fica claro, né, que o poder público tem o dever irrenunciável de proteger o meio ambiente, tá? Então, é lógico que não é só o poder público, e a gente vai ver isso no próximo princípio, mas cabe ao poder público, isso está inclusive na Constituição, defender o meio ambiente e preservá-lo para as presentes e futuras gerações, tá? E aí, como eu disse, não só o poder público, mas todo mundo precisa participar desse arcabouço de atividades aí que acaba fomentando o direito ambiental no Brasil. Então, existe o princípio da participação comunitária. Quer dizer, nós, né, cidadãos, nós temos o direito de participar da formulação de políticas públicas, de algumas decisões, tá? Então, aqui, a comunidade vem com esse papel. Lá na Constituição, nesse mesmo artigo que a gente acabou de ler, está falando lá, não é só o poder público, a coletividade também deve defender e preservar. Só que para a gente defender e preservar, a gente tem que ter ferramentas. Quais que são as ferramentas que vêm aí, então, dentro da legislação ambiental brasileira? As audiências públicas. Então, todo o processo de licenciamento, processos ambientais importantes, eles acabam tendo essas audiências públicas para que a sociedade civil participe, né, de forma geral, no processo de decisão. Olha, nós vamos autorizar ou não essa atividade, tá? Então, isso acaba acontecendo. A gente tem as consultas públicas, as ações populares e as ações civis públicas, tá? Que podem acontecer, então, como uma ferramenta aí de participação comunitária, então. Então, além ali da Constituição, a gente tem também o princípio 10 da Rio 92,
que fala que o melhor jeito de tratar as questões ambientais nacional e internacionalmente é com a participação de todo mundo, tá? Então, só que a gente precisa entender que para ter esta participação, a gente que está de fora do processo precisa ter informação. Nós precisamos estar informados, tanto do nível de degradação que a gente tem no Brasil, né, e nos outros lugares, quanto dos processos aí que estão acontecendo. Então, aí entra um outro princípio, que é o princípio da informação. A gente tem que ter acesso à informação ambiental, todo mundo tem que ter acesso à informação ambiental. Aí, talvez se você trabalha na área de meio ambiente, você vai falar assim, pô, professora, mas não tem uns processos que têm sigilo? Sim, a gente tem processos que são processos sigilosos, a gente não pode divulgar o nome da empresa, nem nada disso. Mas, ressalvando essas restrições, todo o processo ambiental, todos os atos ambientais, eles precisam ser divulgados, tá? Porque a gente precisa ter ciência, para a comunidade conseguir participar, a gente tem que ter ciência desses atos. Então, aqui, existe inclusive uma norma de que o órgão ambiental ele tem que divulgar no Diário Oficial da União até 30 dias depois que ele publicou um ato ambiental, tá? Então, para que a gente consiga participar. A Rio 92, no princípio 10, traz isso também, né? Que bom. Além de todos participarem, a gente ainda tem que ter a informação como um pré-requisito, para que as pessoas consigam se manifestar. Se eu não sei o que está acontecendo, como que eu vou participar, né? Nós temos um outro princípio muito importante, que é o princípio da educação ambiental. Esse é um tema que ele costuma ser, inclusive, tópico de alguns concursos públicos, né? Tópico isolado. Então, o princípio da educação ambiental, ele traz essa necessidade de sensibilização da sociedade como um todo em relação às questões ambientais. A gente não pode ficar só no âmbito da governança, né, discutindo questões ambientais. A gente tem que discutir isso com a sociedade como um todo. Então, esse princípio ele vem lá na Política Nacional de Meio Ambiente, quando a política fala, né, que é um dos princípios da Política Nacional de Meio Ambiente, a educação ambiental em todos os níveis de ensino e entre a comunidade. Na Constituição Federal, que também fala que o poder público tem que promover a educação ambiental, no próprio Plano Nacional de Educação Ambiental de 99, que traz aí, então, os conceitos de educação ambiental e a transversalidade desse tema. Então, o que que fala que é a educação ambiental? São os processos que um indivíduo ou um conjunto de pessoas vão desenvolver para construir valores sociais, conhecimentos, para construir habilidades, atitudes, competências, hábitos, tá? Que são voltados para a conservação do meio ambiente. Então, é todo esse arcabouço aí de coisas que contribuem para construir aí esses valores que ainda são um pouco precários na sociedade. E essa política traz ainda que a educação ambiental ela tem que ser um componente essencial da educação tradicional, nacional, mas ela também precisa estar fora dos ambientes formais, tá? Então, em todos os níveis de educação, precisa ter o tema educação ambiental e dentro e fora das instituições de ensino também. Nosso próximo princípio fala do princípio da função socioambiental da propriedade privada. Então, a Constituição Federal, ela já estabelece que tanto as propriedades urbanas quanto as rurais precisam cumprir as suas funções socioambientais, e aí aqui eu trouxe para vocês esses pontos, né, da Constituição que falam aí sobre essa função socioambiental das propriedades. Então, primeiro, a Constituição fala que todos têm direito à propriedade e que essa propriedade tem que atender a uma função social. Então, a propriedade urbana, ela vai atender uma função social seguindo ali o que está expresso no plano diretor da cidade, e a propriedade rural, ela vai ter a sua função socioambiental quando ela atende a alguns requisitos. Dentre eles tem o aproveitamento racional e adequado dos recursos que tem ali, do espaço que tem ali,
e a utilização adequada dos recursos naturais com preservação do meio ambiente, tá? Próximo princípio é o princípio da cooperação entre os povos. Esse princípio ele já traz um contexto internacional, né, do arcabouço, né, e da importância da relação internacional no direito ambiental brasileiro. Esse princípio fala que as nações têm que cooperar entre si. Então, até na Conferência de Estocolmo, em 72, o princípio 20, que foi estabelecido lá, fala disso, né? Então, todas as nações precisam desenvolver, fomentar a pesquisa, desenvolvimento científico relacionado às questões ambientais e fazer esse intercâmbio de informações. E aqui, principalmente, fomentando, né, e estimulando e dando ferramentas para os países em desenvolvimento. Aqui tem as responsabilidades comuns, porém diferenciadas. O que que isso quer dizer? Também está muito relacionado com as relações internacionais, tá? Do direito ambiental. Fala que a gente precisa considerar a diferença entre os níveis de degradação. Ou seja, a gente tem nações que geram níveis de poluição muito diferentes, e até dentro do Brasil mesmo. A gente tem locais que geram diferentes tipos de impactos. Então, a gente precisa considerar essas diferenças dentro de um espaço, né? Então, existe a responsabilidade, tanto do ente federal, né? Tanto do Estado em si, de fazer essa preservação do ambiente, quanto da coletividade, mas a gente precisa observar qual que vai ser a parcela, então, que vai ser atribuída a cada um desses espaços que tem diferentes impactos. Aqui a gente tem o princípio 17, que é o princípio da soberania dos estados. Esse princípio fala que os estados ele têm o direito soberano de explorar aquele recurso que está ali dentro do território dele. Mas essa exploração não é a qualquer custo, então é uma exploração desde que não haja, isso não gere dano, tanto internamente quanto externamente, tá? Então, a gente precisa considerar que não vai haver danos fora, dentro do limite daquela nação e fora também, tá? Então, a Rio 92 traz isso também, que os estados têm o direito soberano de explorar os seus recursos e fazer as suas próprias políticas ambientais, desde que isso não cause dano no ambiente, tá? Tanto local quanto globalmente. E aí a gente traz então um outro princípio, que é o princípio da ubiquidade. O que que o princípio da ubiquidade fala? Ele traz justamente esse conceito da transfronteiricidade do dano ambiental. Quer dizer, um dano ambiental não tem fronteira. Então, o dano ambiental que acontece no Brasil não fica restrito ao Brasil, né? O dano ambiental, ele é difuso, por isso que o direito ambiental é um direito difuso. Então, ele pode, um impacto que acontece aqui pode acometer vários locais do globo. Então, esse princípio fala disso, né? Dessa transfronteiricidade. E aí traz mais responsabilidade ainda sobre as questões ambientais. Próximo princípio é o princípio do limite, também muito importante, que ele estabelece o seguinte: olha, os estados, eles precisam estabelecer normas e padrões. Então, aqui no Brasil, a gente tem, né, a Política Nacional de Meio Ambiente, que estabelece os padrões de qualidade ambiental, né, fala que é preciso estabelecer esses padrões de qualidade ambiental e traz isso como um instrumento da política, e quem é responsável por criar esses padrões é o Conselho Nacional de Meio Ambiente, a partir das resoluções que ele publica. Então, as resoluções do CONAMA, a gente tem várias resoluções falando de vários padrões. Então, padrão mínimo de qualidade da água, do solo, enfim, a gente tem várias resoluções que trazem aí esses limites, então, tá? E a gente tem o princípio da vedação ao retrocesso ecológico. O que que esse princípio quer dizer? Olha, daqui para frente, tá? A gente não pode retroceder nas questões ambientais. Não existe criar uma lei que seja mais permissiva do que aquela que existia, que era mais restrita, tá? Então, a ideia é que a gente tem um piso. Nós começamos a partir de um piso.
uma base. E aí, daqui para frente, a gente só pode evoluir, não pode retroceder em relação às questões ambientais, tá? Bom, esses foram os principais princípios que eu queria trabalhar com vocês em relação às questões ambientais, e o nosso próximo passo agora é fazer questões, várias questões, para poder exercitar isso, ok? Nosso próximo bloco, a gente faz essas questões.